Olá, olá, boa noite. Como estão vocês? Bem-vindo a mais um encontro da família. Hoje, então, estamos aqui diretamente do estúdio da Igreja Presbiteriana do Jardim América, transmitindo para o Facebook e YouTube nosso estudo. Então, estamos estudando o livro As Doutrinas da Graça, esse livro que vai aparecer aqui para vocês, aí, ó, As Doutrinas da Graça, do Reverendo Rodrigo Leitão. Esse é o estudo que a gente tem feito, então, aqui às terças-feiras, nosso encontro da família. Lembrando também que os adolescentes estão agora, exatamente agora, reunidos lá com o Luiz Fernando no Google Meet. Está ele, a Marta, o Douglas, o pessoal da equipe aí dos Teams, que já retomou também suas atividades e estão fazendo os encontros remotos por enquanto, né? Aliás, eu acho que hoje é aniversário de um dos Teams, o Ranieri, que é o garoto lá do Sul, lá, que acompanha a gente, conheceu a turma aí jogando videogame pela web e agora faz parte do nosso grupo. Ele é de longe, mas tem acompanhado os nossos estudos. Parabéns para você aí, que Deus te abençoe. Agora eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse tempo agora de estudo. Pai querido, Pai eterno, obrigado, Santo Deus, obrigado por essa noite. Estamos aqui todos reunidos para estudar, para conhecer mais da Tua palavra. Muito obrigado, Santo Deus, porque temos acesso às Tuas palavras santas. Temos acesso às escrituras em bom português, fácil da gente ler, fácil de adquirir, de comprar, no celular. E isso é um privilégio que há séculos e séculos pessoas não tiveram, Pai. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Que nós possamos fazer valer, Pai, essa oportunidade, esse privilégio, para realmente nos debruçarmos e estudarmos o Teu Santo Livro. Fala agora com toda a igreja reunida, com todo esse pessoal que está aí online agora, no YouTube, no Facebook, para que realmente possamos aprender, compreender e aplicar aquilo que aprendemos, Santo Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro, que eu agradeço. Amém. Bom, o livro, então, As Doutrinas da Graça, escrito pelo reverendo Rodrigo Leitão. Rodrigo Leitão, que é amigo já de longa data, já esteve aqui na igreja, aqui a fotinho dele aqui, na contracapa aqui do livro. Ele que já esteve aqui também, pregando na nossa igreja. Eu fiz 2 anos de seminário, acho que foram os meus 2 últimos anos. Não, quando eu entrei, eu fiz acho que primeiro e segundo ano ele estava, daí ele saiu, mas daí ele voltou para auxiliar um docente, então eu acompanhei ele no meu último ano, penúltimo ou último ano. Bom, de qualquer forma, encontrava ele lá no seminário lá, e hoje é pastor, ele é daqui da região de Campinas, metropolitana de Campinas, tá pastoreando uma igreja em Itatiba, e também é o presidente do Sínodo, ou era, não sei, agora teve eleição recentemente, acho que ele não é mais presidente. Mas de qualquer forma, nós estamos aqui estudando o livro dele. Semana passada a gente falou sobre esse capítulo aqui, a depravação total, que foi um dos tópicos. Lembrando que as doutrinas da graça, ele está aqui passeando, né, pelos 5 pontos do calvinismo, né, ou o tratado, né, que saiu ali do Concílio de Dort. Então, do Sínodo de Dort. Então, ele traz ali, né, uma resposta à remonstrança, e aí essa resposta em 5 artigos foi chamado historicamente dos 5 pontos do calvinismo. E na semana passada a gente falou sobre a depravação total. Hoje, ia falar na semana de hoje, hoje, dia 16 de fevereiro, a gente vai então estudar aqui o segundo tópico, então, o segundo tópico dessa doutrina, que é a eleição incondicional. Eu vou seguir aqui a divisão que o próprio Rodrigo colocou no livro dele, a maneira como ele aplicou aqui essa divisão. Deixa eu checar aqui se o meu volume está bem. Tá bom o volume, né? Então, ele colocou aqui para a gente já uma divisão, usando aqui o texto de Romanos, que a gente vai ler já já, de Romanos capítulo 9, que a gente vai ler. A gente leu, acho que Romanos 3 na semana passada, ou foi parte do 9 também. A gente leu o 3, teve um versículo que a gente voltou para o 3 também, que a gente usou como base. E hoje a gente vai ficar aqui do 9, nos versículos de 6 a 26, a gente vai ler, tá bom? Então, vamos lá. Preparar a garganta aqui. A eleição condicional é uma um dos pontos do calvinismo
que gera um pouquinho de desconforto até. Não é difícil explicar a eleição incondicional, mas a eleição incondicional ela também gera para gente assim, não é todo mundo que gosta de falar nela, ela é um pouquinho estranha, principalmente porque a realidade dessa doutrina é justamente entender que Deus está no controle e não a gente. E o homem no geral aqui, homem, mulher, humanidade, não gosta de não estar no controle das coisas. Via de regra é assim que funciona. A gente quer saber, a gente quer controlar, a gente quer mensurar, a gente quer dizer se dar uma opinião que seja. Ainda que a gente não entenda, a gente gosta, a gente adora dar opinião, né? Não entende nada da coisa, mas dá opinião. Em quesito salvação é exatamente o que acontece. A gente não tem condição nenhuma, mas a gente quer opinar de alguma maneira. E aí, por isso, essa doutrina ela acaba sendo um pouquinho estranha. Para pessoas que são religiosas, que são crentes, que não estudam muito bem doutrinas específicas como essa, ou não tem uma linha doutrinária específica, em geral acaba caminhando por atropelar a eleição incondicional. Eles trabalham de alguma maneira com uma eleição condicionada à vontade humana. Então, se o homem quiser e ele procurar e ele buscar e ele insistir e ele tentar, ele pode ser salvo. E a eleição incondicional vai mostrar justamente o contrário. O homem não consegue. A gente não dá conta. Por isso, ela trabalha assim de uma forma muito direta a soberania de Deus. Bom, a soberania de Deus. Então, no que a gente vai falar? Quando nós nos relacionamos com ela, aqui o Rodrigo vai lembrar que a gente fala da eleição incondicional como algo que cremos, mas nos relacionamos com Deus de como se ela fosse condicional, né? Nas nossas orações, a gente fala, não, Deus, do seu jeito. Mas a gente fica dando dica para Deus e a gente fica esperando que Deus faça a nossa vontade, né? Isso nas relações, necessidades cotidianas, mas também em relação à salvação, muitas vezes. Embora o foco da eleição é justamente salvação, eleição, tá? A gente não está falando aqui do movimento diário, no movimento cotidiano do ser humano, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui. Como sempre, tá tudo rabiscado, cheio de anotação. Eu anotei tudo, mas eu só separei os tópicos nos slides aqui para não ficar muito maçante e tal. Mas eu fiz um monte de observação aqui que agora eu preciso ler para lembrar tudo que eu queria dizer para vocês. Vamos lá, então. Olha só uma anotação que eu fiz aqui, ó. Geralmente, as nossas orações tentam direcionar Deus, é o Rodrigo Leitão falando aqui. É como se orássemos na seguinte perspectiva. Deus, faz do meu jeito, segue que é sucesso, é só seguir que vai dar tudo certo. Eu sei o que é melhor para mim, né? E quando bate à nossa porta esse apontamento de que as coisas não estão debaixo do nosso controle, ficamos desconfortáveis. Mas a Bíblia é muito clara a respeito dessa doutrina. Afinal de contas, se nós estamos mortos, é isso aqui que eu queria pegar para vocês. Ó. Se nós estamos mortos, não existe nada que possamos fazer para ir na direção de Deus. Esse é um conceito calvinista. Nós falamos isso na depravação total, lembra? A tese não é de que estamos mergulhados, nadando em nossos pecados e Jesus joga uma corda e a gente puxa a corda e a gente sai do atoleiro com a ajuda de Jesus. Jesus nos ajuda a sair do atoleiro, do pecado. Não. Essa visão, ela é completamente, é uma heresia. Não é assim que funciona. Nós estamos mortos no atoleiro. Jesus, ele não joga uma corda para que a gente se agarre a ela. Não, ele mergulha no atoleiro. Ele se joga e nos tira de lá mortos. A grande questão é, se estamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, por causa da nossa vontade pecaminosa, na qual nascemos em pecado, a pergunta é, que vontade um ser morto pode ter? Não temos vontade. Por isso, nós não buscamos Deus, por isso nós não vamos até Deus, por isso nós não conseguimos chegar até Deus. Se houvesse alguma condição para a nossa eleição, nós não temos condição nenhuma de fazer.
Nós não temos condição nenhuma de escolher. É por isso que a ação de Deus que tem plenamente, aliás, é a plena ação de Deus que nos salva, que nos elege, que nos conquista, e não por nós mesmos. Tem mais a ver com Deus do que com a gente. Bom, e por que a gente pode ter certeza, então, dessa doutrina? Primeiro, porque é o que eu já falo nas nossos encontros meio-dia, né? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é assim, ela nos ensina, né? A eleição era uma concepção comum no entendimento religioso do judeu. Não era difícil para ele entender, talvez seja até por isso que não se explique tanto a eleição. O judeu já tinha essa noção, ele já entendia que ele só era eleito por uma ação incondicional de Deus. Aliás, Deus escolheu o povo de forma incondicional. Quando ele escolhe Abraão, por exemplo, Abraão não tinha feito nada de bom. Abraão não tinha por que ser escolhido. Abraão não tinha nada. Ele simplesmente foi escolhido por Deus. E detalhe, nem podemos dizer que Deus, alguns falam às vezes, né? Eu já ouvi essas heresias também. Ah, Deus escolheu porque Deus sabia na sua soberana, e ele é realmente onisciente, mente soberana, tudo mais, ele já sabia que a pessoa ia corresponder. Como que Abraão correspondeu? Como? Mentiu, enganou, disse que era irmão da mulher, quando era marido da mulher, entregou a mulher para outro. Nada a ver. Quando Deus deu a promessa de que Sara teria filho, ele, junto com Sara, desconfiou de Deus, o pai da fé, e dormiu com a concubina para ter um outro filho. Então, assim, a gente não pode dizer, nem mesmo isso, que Deus ele já conhecia o coração e sabia que depois de ser eleito ele corresponderia. Não correspondeu, porque somos pecadores inclinados para o mal. Ou vamos imaginar outro personagem bíblico, Noé. Como que Noé achou graça diante de Deus? Por causa dele mesmo? Não. Nossa, tem um fio de cabelo aqui me atrapalhando aqui. Por causa dele mesmo? Não. Não. Achou graça diante de Deus e então Deus fala com Noé. E depois de todo o dilúvio, depois de tudo que aconteceu, Noé ainda faz um monte de coisa errada. Então, assim, não. Se fosse depender do ser humano, a gente não escolheria nada bem. Nós não escolhemos bem, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, Deus não deixou isso na nossa mão. Isso está na mão dele. É a escolha dele, é ele quem nos elege. Para o povo judeu, fechou. Isso era comum. Para a mente nossa, e principalmente século XXI, aí fica mais complicado. Por quê? Porque a gente gosta de pagar as coisas que a gente tem. A gente gosta de ter controle. A gente gosta de comandar as coisas. E não é exatamente assim que está acontecendo aqui nesse texto, na eleição condicional. A gente não tem controle. Quem controla é Deus. Vamos ler o texto de Romanos aqui para a gente perceber o que Paulo está dizendo a respeito disso. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passam todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, prestou atenção aqui, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá o mais novo. O que o filho mais novo tinha feito para merecer reinar sobre o mais velho? Entendeu? Não tem... Opa, estou olhando para a câmera errada, essa câmera aqui. O que o filho mais novo fez para merecer? Não fez nada, ele nem tinha nascido ainda. Antes de nascer, Deus já o elegeu. E está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto,
isso não depende do desejo ou do esforço humano. Vou repetir. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Tá, deixa eu ler de novo aqui. Olha só. Tá entre aspas aqui o que o Paulo está dizendo, tá? Paulo vai dizer, mas você vai me dizer assim. E aí, entre aspas, ele diz, então por que Deus nos culpa? Pois quem resiste à vontade? À sua vontade. E então agora fecha as aspas e Paulo vai dizer então, mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecido as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz a Oséias, chamarei meu povo a quem não é chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Eu li Romanos, então, capítulo 9, de 6 até 26, 20 versículos aí, batidão, para a gente refletir agora, baseado nesse texto, então, sobre a eleição incondicional. Mas antes eu vou tomar uma aguinha que eu estou precisando. Pode deixar as perguntas se vocês quiserem aí no chat, tá? Depois eu respondo as perguntas com calma mais tarde. Vamos lá, então. Primeira coisa, então, que a gente vai ver, tá aqui nos slides, inclusive. Olha lá, a eleição incondicional, ela vai evidenciar o amor de Deus. É uma das coisas que a gente precisa entender. Deus nos elege porque nos ama, tá? Ele nos ama, ama o homem. A eleição tem a ver com amor, tá? Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, aqui entra uma questão. Nós, seres humanos, nós não éramos filhos de Deus. Nós, na verdade, fomos criados para sermos filhos de Deus lá em Adão. Mas quando Adão errou, pecou, ele simplesmente provocou uma cisão. E aí nós fomos colocados para longe da presença de Deus. Então já não éramos mais filhos de Deus, mas filhos da ira. Então Deus gera essa possibilidade de sermos novamente chamados de seus filhos, não por conta de alguma capacidade nossa, mas por causa do seu amor generoso e gracioso em Jesus, que foi capaz de ir até as últimas consequências para garantir essa nossa propriedade agora de filhos de Deus. O amor de Deus revelado em Jesus é um amor de quem está disposto a morrer, e morre. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos, então, experimentar. Bom, o amor de Deus não é representado como nós pensamos. O Rodrigo vai lembrar. Eu falo bastante isso também em algumas mensagens minhas, né? O amor de Deus, ele não é uma questão apenas de sentimento, não é algo. Deus não sente um amor assim romântico por nós, não é isso. É um amor de ação. Ele nos quer tanto perto dele que ele faz algo por nós, como vai mostrar João 3,16, né? Então, o amor de Deus é aquilo que gera a possibilidade de nós sermos eleitos por ele para sermos seus filhos. Porque nós já estávamos destinados a outro fim. Nós já havíamos feito uma outra escolha. A escolha da humanidade é para longe de Deus. E estávamos indo a passos largos para longe de Deus. Mas por amor, ele gera essa condição
de estarmos novamente com Ele. Uma segunda coisa que a gente vai também aprender aqui nesse texto bíblico é que a eleição incondicional, ela evidencia a inutilidade da nossa religiosidade. É inútil. A religiosidade, ela é inútil. Bom, uma questão é, o ser humano, ele quer pagar pelas coisas. Ele não gosta das coisas de graça. A gente quer dar um jeito de merecer, ok? Ele não se sente confortável, principalmente quando essa coisa de graça, ela não está sob o seu controle. É incondicional. É eleição incondicional. Ela não está. Quem controla é Deus. Então, assim, o ser humano, em geral, ele fica um pouquinho desconfortável com isso. Não gosta. E aí, quando a gente fala de religião, a gente está falando justamente na tentativa que o homem tem de tentar pagar por algo que ele não pode comprar. A gente tenta. Por quê? Porque a gente é cabeçudo. Não tem outra resposta para isso, tá? A gente tem uma cabecinha fraca, a gente faz isso. A eleição incondicional evidencia isso. É inútil. A religiosidade é inútil. A religião, ela tem o seu papel e tem o seu lugar. Mas quando falamos de religiosidade, estamos falando em usar a religião como um instrumento para pagar o preço de algo que não podemos comprar, a salvação. Geralmente é assim que se faz. Outras religiões que não são reformadas, não têm um berço calvinistas, elas costumam ter exatamente essa estrutura. Eu já ouvi muito em outros lugares, assim, eu já tive uma passagem na minha juventude por igreja pentecostal, e uma frase que se falava muito e marcava bastante essas igrejas e tal, era aquela ideia do não, é, que não, aqui não é religião. Nós não vivemos religião. Não, a religião ela não é aqui não. Aqui a gente vive um relacionamento com Deus. Porque aqui a gente só se relaciona com Deus. Diga não à religião, a religião não. Aqui não, a gente é cristão, a gente não é religioso e tal. E isso era quase que um mantra. Se falava bastante isso, até se cantava isso, tal, né? Mas daí, na prática cotidiana da vida da igreja, a religião se estabelecia. Ela não fazia parte do discurso, mas ela existia. Por quê? O processo de salvação era meritório. E por processo de salvação ser meritório, ou seja, para você merecer. Opa, chutei a câmera aqui. Para você merecer. Deixa eu voltar. Aí. Para você merecer essa salvação, só através da bendita religião. Não tem jeito. Um jeito de você pagar o preço. Não que funcione, ok? Estou falando só de conceito de ideia, só de ideia. Não vai funcionar, não tem como pagar. Mas se houvesse um jeito de pagar, era através de uma prática religiosa. A religiosidade aparecendo. Então, se você quer ser abençoado, você dizima bastante. Se você quer que Deus te cure, você faz uma oferta específica ou faz um sacrifício específico. Se você quer ser ungido, você quer unção do Espírito, então você vai para o monte orar. Ou seja, você tem que fazer coisas para merecer benefícios de Deus. E queridos irmãos, isso é religiosidade. É viver de forma religiosa. Se você tem que fazer algo para merecer, se você tem que fazer algo para receber, se você tem que fazer algo para poder ter ou estar, estamos falando de uma prática religiosa. E a eleição incondicional, ela vem para justamente mostrar a inutilidade da religião, né? Bom, vamos lá. E se tem algo que nós gostamos, é de confiar na nossa religiosidade. É isso que o Leitão vai comentar aqui, tá? A, a gente lembra que a gente falou semana passada que, às vezes, quando a gente está dentro da igreja, a gente divide pessoas entre boazinhas e não boazinhas. Quem está dentro da igreja é boazinha, quem está fora da igreja não é boazinha. Quem está dentro da igreja é santo, reto, ungido de Deus. Quem está fora da igreja é pecaminoso, vai para o inferno e acabou. E a gente precisa aprender que só existe uma categoria de pessoas. Foi isso que a gente falou semana passada. Pessoas más. Quem está dentro, quem está fora da igreja. Todo mundo é mau. Não existe um justo, nem um justo que se quer. Tá? Essa que é a realidade do ser humano. Então, quando a gente passa para perceber isso, a gente começa a perceber que a nossa religiosidade não tem condição de nos salvar. Somos todos
pecadores, ok? Rodrigo Leitão vai tentar trazer uma ideia sobre isso, né? Falando do seguinte, olha só. Isso faz com que não nos orgulhemos da nossa posição, que nós não nos achemos melhores do que os outros, porque nós vamos a uma comunidade cristã aos domingos à noite, às vezes aos domingos pela manhã e também às quintas-feiras ou terças-feiras, no nosso caso. Esse é o grande problema. Muitas vezes os religiosos se acham melhores do que aqueles que não estão dentro do seu ambiente religioso, porque eles conseguem seguir algumas regras e algumas leis, e os outros não. Então, só porque você ora todo dia, você acha que você é mais abençoado. Só porque você vai na igreja, você acha que você tem direito a chegar mais cedo na fila da bênção. Só porque você canta, só porque você faz parte de um movimento, só porque... Olha o mérito aparecendo aí. Quando a gente percebe que todos nós estamos numa régua de medida a qual estamos muito abaixo daquilo que Cristo foi, e ninguém consegue, por seus próprios esforços, chegar a essa medida, a gente entende que todos nós somos pecadores. É a grande metáfora do elefante e da formiga. Já contei algumas vezes, mas vou contar de novo para fins de, de esclarecimento teológico. A formiga e o elefante iam atravessar uma ponte de madeira. O elefante vira para a formiga e fala, será que a gente consegue atravessar? Não vai ter perigo nenhum? A formiga vira para o elefante e fala, claro, imagina, essa ponte é forte. Quer ver? A formiga vai até lá, dá uns pulos em cima da ponte, assim, volta e diz, viu, aguentou meu peso, tá tranquilo. E aí o elefante e a formiga começam a atravessar a ponte. Quando eles estão no meio da ponte, eles começam a escutar uns ruídos, né, de corda, de madeira lascando tal. O elefante vira para a formiga, o que será que está acontecendo? A formiga olha para trás e começa a ver tudo ruir e fala, corre! E os dois saem correndo feito louco, e aí o elefante e a formiga terminam de atravessar a ponte. Quando eles chegam no final da ponte, cai tudo, blá, derruba tudo. Formiga olha para trás e vê aquele monte de fumaça, de poeira subindo, olha para aquele estrago todo, vira para o elefante e fala, nossa, olha o estrago que a gente fez. Esses somos nós. Somos nós. A gente não faz peso na ponte. A gente só caminha junto, mas a gente não faz peso nenhum. Tudo o que nós fazemos, no que diz respeito à nossa salvação, não provoca peso nenhum. Quem faz tudo é Cristo. Quem faz tudo é o nosso Senhor. Ele paga o preço e só Ele conseguiu pagar esse preço. E aquilo que você faz, será que provoca algum peso nessa balança? Será que dá uma ajuda para Jesus? Não, querido. Não. É que nem a formiga, perto do peso do elefante. É impossível calcular. Simplesmente não faz diferença nenhuma. Então, é exatamente isso que a gente vai aprender. Se nós confiarmos em nossa religiosidade, nós sentimos um imenso desconforto quando Deus começa a agir. Porque se você olha para você mesmo e começa a achar que é porque você é religioso que eu vou usar esse termo, mas a maioria não se identifica assim, mas é justamente essa a ideia, tá? Quando você olha para a sua atividade cristã e começa a achar que o resultado da tua atividade cristã te faz alguém melhor do que os outros, então você é religioso, ok? Tá bom? É simples assim. E aí, quando Deus começa a agir, e pessoas que são assim começam a se sentir desconfortáveis. Então, vamos lá. Você, como um bom religioso, você faz tudo certinho. Ok, isso é bom, faça tudo certinho mesmo. Ore, leia a Bíblia, eduque bem seus filhos, pague seus impostos, chegue na hora na igreja quando vier, frequente uma igreja cristã, faça parte de ministérios, faça tudo isso. Isso é ótimo, é excelente. É bom para você, é bom para a igreja, mas isso não te torna melhor que os outros, ok? Quando Deus começa a agir e pessoas que começam a se sentir melhor que os outros por causa disso, vê Deus agindo, eles começam a questionar. Por que Deus abençoou fulano de tal? Mas por que Deus fez isso? Olha eu aqui. Aí você está 20 anos na igreja, né? E 20 anos na igreja você está lá, você tem
uma certa situação social no seu trabalho e tal. Aí um rapaz começa a vir na igreja, tá uns 6 meses que está na igreja, de repente você começa a ter notícia de que ele foi abençoado de uma forma que você ainda não foi. Você começa a perguntar para Deus: Deus, por que que o Senhor abençoou ele e eu não do mesmo jeito? Porque lá no fundo, você fica incomodado quando Deus abençoa os outros. Mas a eleição condicional, ela fala da inutilidade dessa nossa religiosidade, não só para com as bênçãos, mas também para com a nossa eleição e para com a salvação. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. É por isso que a gente chama de graça, né? É graça. Não está em nós, a gente não paga, você não compra, você não conquista a salvação com o seu esforço pessoal. É graça. Ele fez isso por mim e por você. Cristo Jesus fez isso por mim e por você. Olha outro trecho que eu anotei aqui. Quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus e nos deparamos com uma situação como essa, de sermos escolhidos por Deus, mesmo não merecendo, e não baseado na nossa religiosidade, nem na nossa capacidade moral, nós olhamos para aquilo que Deus está realizando e dizemos: Uau! Assim como Deus teve misericórdia de mim, que sou pecador, também tem misericórdia de outras pessoas que está chamando aqui para esse mesmo momento, para esse mesmo momento de vida. Eleito e sendo abençoado por Deus. Não porque ele merece, mas porque, assim como eu, apesar de ser pecador, Deus o escolheu. Então a gente começa a olhar para as pessoas que estão chegando de um jeito diferente. Por quê? A gente percebe que a nossa religiosidade é inútil. É Ele quem está nos salvando, é a escolha dele. A mim e a você e a qualquer outra pessoa que está chegando. Tenha 50 anos de igreja, tenha uma semana que conheceu o evangelho. Não tem problema nenhum. A gente começa a olhar para todo mundo igual. Todos somos iguais, como diz a música do João Alexandre. Diante dele não existem, né? Como fala? Ai, não vou lembrar da letra agora. É bonita a música, tá? Todos são iguais. Procura lá, João Alexandre. Terceira coisa, a eleição incondicional, ela evidencia a misericórdia de Deus. Dá só uma olhada só. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, essa misericórdia, Deus age, ele pratica, ele aplica em quem ele quiser. Aliás, Deus vai dizer mais, vai dizer que a misericórdia, a Bíblia vai dizer mais, né? A misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Dia a dia ela se renova. Ela se renova dia a dia e ele escolhe então ter misericórdia. Quando a gente fala sobre ter misericórdia, a gente está querendo dizer o quê? Já havia um caminho para o ser humano: morte, separação total de Deus. Essa era a nossa condição. Pô, essa era a consequência do nosso pecado. Quando a gente fala da misericórdia, a gente está falando justamente de Deus tirar a consequência do nosso pecado. Mas para isso, ele sendo justo, alguém tinha que pagar o preço. O preço era a morte, a minha morte, a sua morte. E ele tem misericórdia de nós. Criando essa possibilidade. Deus gera uma possibilidade sem ser contrariado, sem contrariar a sua própria natureza, sem ser contrário aos seus atributos de retidão e justiça. Ele cria essa possibilidade a partir da lógica de substituição. Jesus é aquele que paga o preço, que recebe a pena em nosso lugar. Ou seja, a eleição, o fato de Jesus nos chamar para ele, evidencia essa misericórdia. Ele nos tira das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Outra coisa que aprendemos, a eleição incondicional, ela evidencia a soberania de Deus. Olha o texto de Romanos que nós lemos, que vai dizer: mas alguns de vocês dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que fizeste assim? Tá? Então tá aí. Deus, ele é soberano, ele é soberano. Quando a gente fala aqui agora da eleição incondicional e da soberania de Deus, nós estamos de alguma maneira também falando a respeito de algo que a teologia chama de livre-arbítrio.
E esse termo ele é muito mal usado, né? O termo livre-arbítrio ele é usado fora da teologia, geralmente, até mesmo dentro das igrejas, né? Ah, mas você não tem o livre-arbítrio? Não, não tem. Apenas Adão teve livre-arbítrio, porque Adão foi criado por Deus, assim, ele foi criado por Deus e não conhecia o mal. Enquanto ele não conheceu o mal, enquanto ele não tomou do fruto da árvore do bem e do mal, ele não conhecia o mal. E não tendo contato com o mal, ele teve o livre-arbítrio, ele poderia escolher não pecar. Quando Adão tomou o fruto e comeu do fruto, ele conheceu o mal. A partir dali, ele teve uma separação espiritual de Deus e os desígnios do seu coração se tornaram maus. E a partir de então, o homem passou a ser pecador. Todos os homens que nasceram depois de Adão nasceram em pecado, como Adão nasceu. Somos filhos dessa escolha de Adão, uma escolha errada. E herdamos, então, esse é o chamado pecado original. Cristo Jesus, assim como Adão, também teve o livre-arbítrio, enquanto homem. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ele encarnou e nasceu da Virgem Maria. Então, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então, vamos imaginar aí, assim como o sopro de Adão, ele foi gerado do pó e Deus soprou na sua narina, né, vida, ele se tornou ser vivente. Então ele não nasceu de homem e de mulher, ele foi criado por Deus. A mesma coisa aconteceu por Cristo, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, e não como um homem natural. Por isso, então, ele nasceu sem pecado. Ele nunca pecou e não herdou o pecado no seu nascimento. No entanto, Adão, assim como Jesus, tinha então livre-arbítrio. No livre-arbítrio de Adão, Adão escolheu pecar. Ele poderia escolher não pecar, mas ele escolheu pecar. Jesus Cristo também poderia escolher pecar, mas ele não escolheu pecar. Ele foi puro e santo até o último dia da sua vida, quando ele entregou o Espírito, entregando a si mesmo como a oferta para pagar este preço do nosso pecado, a morte. E ele foi então inculpável, mas pagou o preço do nosso pecado e assim nos salvou. Bom, para que eu estou dizendo isso? Para explicar então que livre-arbítrio, escolher não pecar, era uma escolha que Adão teve, mas não escolheu. Ele escolheu pecar, ele pecou. Nós escolhemos pecar sempre. Estamos mortos em nossos pecados, por isso não há um bom desígnio do coração humano. É claro que aqui a gente não está falando exatamente de ser bonzinho. Eu não estou dizendo que todo mundo é assassino, ladrão, corrupto e pronto, né? Não é isso que eu estou dizendo. Existe imagem de Deus em nós, a graça de Deus ainda repousa sobre nós e por isso somos capazes de coisas boas, mas a salvação, não. Essa a gente não consegue. Então, é a soberania de Deus que age na eleição. Então, ele, como soberano, nos escolhe e nos chama para si. A eleição incondicional vai então mostrar essa soberania de Deus, ok? Vamos lá, um pouquinho mais. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho. Aqui o reverendo Adão, eu tô com Adão Carlos na cabeça, Rodrigo Leitão, ele também citou aqui outro texto de Romanos, né, falando sobre essa soberania de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então tá aí, então, Deus, esse nosso Deus é soberano, ele é realmente autor de toda a vida, então, para nós, é só mesmo honrá-lo, glorificá-lo, por tudo isso que ele fez por nós, né? Vamos lá, então. Aqui no texto, troquei a tela, aqui. Na sequência aqui, a quinta observação que o Rodrigo Leitão vai fazer, lendo Romanos 9, é que a eleição incondicional evidencia o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito para as nossas vidas. Olha só, 23 e 24. Quer dizer, se ele faz isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós,
a quem ele também chamou. Então foi isso que ele fez, nos chamou para sermos então este vaso que ele preparou para a sua glória. Aliás, quando a gente lê os catecismos, né, a primeira pergunta é a que todo mundo sempre decora, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Foi para isso então que ele nos chamou. O apóstolo Paulo vai abrir um pouquinho mais essa ideia quando ele escreve aos Efésios, dizendo: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Óbvio, isso aí nos ajuda a entender essa questão da religiosidade. Não são as nossas obras, é a ação dele graciosa. Mas por quê? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, boas obras para nós praticarmos. Não é boas obras para a gente só pensar. Não é boas obras para a gente só ficar imaginando aí o que seria. Não é boas obras para a gente apenas interceder para que essas boas obras aconteçam. É boas obras para a gente botar as mãos às obras, para a gente fazer, para a gente também construir. E aqui, então, rechaça a ideia que talvez alguém que estava me ouvindo aqui pudesse imaginar, né? Pensar o seguinte, se é o amor de Deus, né, que nos elege, se a religiosidade, ou seja, aquilo que nós fazemos é inútil, se dependemos exclusivamente da misericórdia e soberania de Deus, então o negócio é deitar em berço esplêndido e descansar. Tá salvo. Deixa que Deus faz tudo. Não, não. Porque o que eu costumo dizer é como uma lógica cíclica, ela só está na volta errada. O que eu quero dizer com isso? Muita gente entende que eu faço coisas boas e então eu sou salvo. E aí a gente tem então essa roda, tá bom? Esse giro. Fazer boas coisas, ser salvo. O que está errado aqui é só a ordem da roda. Não é fazer coisas boas para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço boas coisas. É simples assim. É o contrário. Mas as duas coisas vão existir. Então, o propósito de nossas vidas é glorificarmos a Deus. De que maneira nós glorificamos a Deus? Não é só pensando em Deus. Não é vivendo de forma egoísta. Não é vivendo para si apenas. Não é frequentando uma igreja na qual você está confortável. Aliás, tem um lugar que não é para você estar confortável, é dentro de uma igreja. Na igreja é para você estar sendo incomodado constantemente. O teu pastor te incomoda porque fala coisas que você não gosta, você fala do teu pecado, fala da tua preguiça, fala da tua dificuldade de se relacionar, fala da sua dificuldade de perdoar. É isso que acontece dentro da igreja. A gente incomoda crente mesmo. E se você não está sendo incomodado, tem alguma coisa errada comigo, que sou seu pastor. A igreja não é lugar de acomodar. E aí, quando a gente sai do comodismo, adivinha o que a gente vai fazer? Obras. Boas obras. Por quê? As boas obras são a evidência daqueles que foram eleitos por Deus. E aí, a pulga atrás da orelha vai surgir se você vive muito bem dentro de uma igreja, se você não é incomodado pelas mensagens que você ouve no domingo à noite, tudo que você ouve no domingo você acha que é para os outros, nunca é para você, né? Você está bem, sua vida está mil maravilha, né? Você não peca, você não erra, você não... Tá tudo bem. Quando a gente fala de dízimo, nunca é com você. Quando a gente fala de perdoar, nunca é com você. Quando a gente fala de servir na igreja, também nunca é com você. Ô, que vida boa! Meu amigo, se tá tudo tão bem assim na sua vida, se tá tudo tão certo assim na sua vida, eu acho que você devia se preocupar com essa reeleição incondicional e começar a se questionar se de fato você está eleito, se é realmente salvo, porque alguém salvo que reconhece o amor de Deus, sabe que a religiosidade é inútil, entende que só está salvo pela misericórdia de Deus, porque merecia o inferno e ele está te tirando, né, do reino das trevas, trazendo para o reino do Filho do teu amor. Sabe que isso é soberania de Deus, é escolha exclusiva do seu próprio propósito, dele. E sabe que ele está fazendo tudo isso porque tem um propósito para a sua vida, e o propósito da sua vida é ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, querido. Então, a evidência, então, do propósito de Deus em nossas vidas. O Rodrigo Leitão vai avançar um pouquinho mais
E quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu ligar o ar-condicionado que eu estou fritando aqui. Vamos lá. Benefícios dessa eleição. Sim, ele vai elencar aqui na sua ideia, aqui o Rodrigo Leitão vai compartilhar com a gente o pensamento dele sobre alguns desses benefícios. Eu vou falar rapidamente aqui para a gente encerrar. Algumas coisas boas para a gente pensar sobre isso. Bom, acho que eu coloquei o texto. Coloquei. A eleição incondicional, ela tem um efeito humilhante sobre o nosso orgulho natural, ok? Sim, tem um efeito humilhante, ela quebra os nossos orgulhos, o orgulho de acharmos que nós somos bons por causa da nossa capacidade intelectual, do nosso dinheiro ou qualquer coisa que nós temos ou fazemos. Não. Você faz isso porque você ama a Deus e quer glorificar a Deus. Mas se tudo isso te faz se sentir especial, quebra. Você é especial, mas não por causa do que você faz, por causa do que Deus fez por você, ok? Uma outra coisa, produz em nós amor por Deus, né? Porque quando a gente para pensar, quando eu e você paramos para pensar que não merecemos, merecemos o inferno, é para lá que todo mundo vai, era lá o nosso caminho, ok? Mas Deus olha para você e não por causa de nada que você fez, Ele simplesmente o escolhe. Por favor, me diga. Que Deus é esse que dá a vida por você? Quando a gente olha para um Deus tão amoroso como esse, quando a gente olha para um Deus tão gracioso, tão misericordioso, a resposta a esse Deus só pode ser amor. Nós também o amamos de volta. Um seriado que eu assisti há muito tempo atrás, nem lembro o nome mais dele, era um seriado que passava num canal de televisão livre aí aberto. Um casal tinha ido num orfanato para conhecer crianças porque eles queriam adotar. E aí, das crianças lá, acontece um monte de coisa tal. É uma coisa horrível, né? Todo mundo que vai para um orfanato para escolher criança para adotar fica nessa situação terrível. Parece que estou no supermercado escolhendo criança, que coisa é essa, né? É meio estranho, é meio incômodo, e eles estão lá sem jeito, não sabem o que faz, se vão se apresentar para uma criança ou não, mas aí alguém jogou uma bola, uma criança correu para pegar a bola, tropeçou e caiu em cima deles, derrubou todo mundo e pronto, eles conheceram uma criança lá. Tá? Era uma menina. E aí eles passaram a tarde conhecendo aquela menina e começaram então, o casal começou a ir com frequência lá no orfanato para estreitar o relacionamento com aquela menina e para decidir entre eles se eles iam adotá-la ou não. O que aconteceu foi que numa das visitas que eles fizeram, a menina roubou a carteira. Roubou a carteira de um deles. Aí, quando eles estavam em casa, tal, aí, você viu a carteira? Eu não acho lugar nenhum, tal. E aí recebeu um telefonema da assistente social dizendo que eles encontraram a carteira dele lá no armário da menina, no guarda-roupa, sei lá. A menina roubou eles. E aí os dois, né, aí assim, ficou aquela ideia, né? Agora, menina, a gente vamos adotar a menina ou não, né? O casal ficou pensando, né? Aí a esposa e o marido, tal, pensando, tal, não sabia o que fazer. Ela roubou a gente, e agora? Aí foram conversar em casa, né, com a família, tal, aí comentaram com a mãe, a gente ia adotar ela, tal, mas ela roubou a gente, é óbvio que não vai dar certo isso. Aí a mãe virou, peraí, que história é essa? Porque ela roubou uma carteira, agora vocês acham que não é mais para ser adotada? Né? Não vamos adotar a menina? Pô, quando um filho erra, você joga ele fora? Quando um filho faz algo errado, você desiste de ser pai, de ser mãe? É assim que funciona agora? Ela cometeu um erro. Se vocês amam a menina, vocês vão adotar a menina porque ama, mas não porque ela fez algo certo ou fez algo errado. E aí o casal, então, vai lá pro orfanato para conversar com a menina. Ela olha para olha para a mãe, para a nova mãe, para o novo pai, e fica assim, e aí, é agora que vocês vão me mandar embora? Aí o casal diz assim, não, a gente tinha decidido adotar você e vamos te adotar. Mas depois que eu roubei a carteira de vocês, realmente,
Isso não foi bom. Isso foi péssimo. Mas a gente te ama. E a gente não está te adotando porque você faz as coisas certas ou faz as coisas erradas. Mas a gente quer que você aprenda a fazer as coisas certas, né? E então, daí segue a lição. Queridos, Deus não nos adotou porque fazemos as coisas certas ou fazemos as coisas erradas. Ele nos adotou porque Ele nos ama. Por causa disso. Ele ama a mim, Ele ama você. E isso só pode gerar em nós amor por Ele também. A garotinha do seriado olhou para aquele casal como alguém que de fato os ama. A resposta dela foi amá-los de volta. Exatamente assim. E é assim que nós agimos também. Produz em nós amor por Deus. Por isso que é bom a gente estudar sobre a eleição condicional. Também aumenta a nossa adoração, porque quando nós entendemos a soberania de Deus, percebemos quão poderoso Ele é, como ele deve ser exaltado, como Ele precisa ser adorado. Quantas vezes nós estamos cantando louvores a Deus que exaltam seu poder, sua soberania, mas não nós. O problema é que hoje em dia a gente tem muita música, até mesmo dentro da igreja, que fala muito do homem, né? Aquilo que eu faço para Deus, aquilo que eu tento fazer para Deus, aquilo que eu quero de Deus. A adoração ela tá relacionada a Deus, a quem Ele é. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Ainda, nos encoraja ao evangelismo, porque isso que nós aprendemos acerca de Deus não pode parar em nós. Isso que nós recebemos de Deus, a gente tem que mostrar, a gente tem que contar. Aliás, aquilo que acontece de bom com você, você conta para os outros. Aquilo que acontece de legal com você, você conta para os outros. A coisa mais maravilhosa que poderia acontecer no mundo aconteceu com você e você vai ficar calado? É preciso anunciar, é preciso dizer, é preciso contar. Quando as pessoas estão com dificuldade, a gente não falar sobre esse Deus que cuida. Quando as pessoas estiverem perdidas, a gente falar sobre esse Deus que orienta. Quando as pessoas se sentirem realmente um nada, a gente falar do valor que elas têm para Deus, desse Deus maravilhoso que ama. Precisamos evangelizar. E, por fim, certeza da nossa salvação. Porque uma das coisas que acontece, se você é religioso, é você achar que quando você erra, quando você está em pecado, quando você cometeu algum pecado, a sua salvação se diluiu. Mas isso é o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo é insuficiente. Não depende da sua capacidade de não pecar, mas da capacidade de Cristo perdoar. E Ele nos perdoou de todos os pecados. De antes, durante e depois da sua vida. De todo o seu pecado. De tudo. Tudo está perdoado. Mas e a contrição e o pedido de perdão? Isso não nos salva? Querido, não. Você já é salvo. Isso apenas te aproxima de Deus. Isso apenas te aproxima da comunhão de Deus. Isso é mais um conserto espiritual, é mais uma renovação espiritual. A contrição é um exercício espiritual que nós precisamos praticar, olhar para a nossa vida, perceber os pecados, nos arrependermos e queremos sermos cada vez mais santos. Isso é uma resposta de quem é salvo e não um método de salvação. O Rodrigo Leitão comenta no capítulo anterior, Deus tem mais o que fazer do que ficar com um lápis e borracha anotando e apagando o nosso nome do livro da vida. A salvação ela é estável. Cristo te salvou. E entenda, você é salvo pela graça e não por obras. Aqui, no caso, as obras, sua capacidade de pedir perdão, sua capacidade de se arrepender, sua capacidade de voltar atrás a cada erro. Não, isso não te salva, isso te torna mais santo. E quanto mais santo, mais sensível, mais atento à voz do Espírito Santo, mais próximo a Deus você está. E assim a gente termina mais um capítulo deste livrinho aqui, As Doutrinas da Graça, aqui em Zoom agora para você, As Doutrinas da Graça, pela Z3 Editora. Se você não tem esse livrinho aqui, dá uma passadinha lá na Z3, adquire, ele é baratinho. O que eu estou fazendo aqui é um en passant, tá? Eu estou aqui passando pelos tópicos do livro, mas ler o livro é muito mais gratificante, é muito melhor. Convido você aí a essa leitura, é um livro pequenininho, tá? É um estudo mesmo, é um livro de estudo, tá?
É um livro bem simplesinho. Convido você a fazer essa leitura, a aprender muito mais sobre as doutrinas da graça. E agora eu quero convidar você a orar comigo. Vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui que estivemos juntos. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por este encontro maravilhoso, por todos esses irmãos queridos aí no Facebook, no YouTube. Muito obrigado, Pai amado. É realmente bom, é bom estar com a Tua igreja, é bom estudarmos, é bom conhecermos mais a Tua verdade, Pai. Fala com cada um, fala com cada irmão, que essas doutrinas da graça possam penetrar, Senhor Deus, nosso coração e fincar morada ali, Pai, para a gente realmente nunca esquecer dessa verdade tão graciosa, essa verdade tão real para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela eleição, muito obrigado pelo Senhor ter olhado para cada um de nós com o teu olhar soberano e misericordioso e nos tirarmos do reino das trevas e trazermos para o reino do Filho do teu amor, Pai. Assim nós agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Que nosso Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê paz, tá bom? Muito obrigado por você ter me acompanhado. Amanhã, meio-dia, a gente está junto no nosso período também de reflexão e oração, e a gente se vê, então, até lá no próximo encontro. Tem mais recadinho para você aí, é só acompanhar. De segunda a sábado, nós temos um encontro ao meio-dia para reflexão e oração. Na terça-feira, às 20 horas, os nossos adolescentes têm um encontro para um bate-papo muito especial com o Clube Team. Terça-feira, também às 20 horas, acontece um encontro da família, você é nosso convidado. O culto acontece às 19 horas do domingo, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim América, Rua Camilo Augusto de Campos, número 105, Jardim América, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Mas se você não pode estar aqui presencialmente, nós transmitimos o nosso culto pelo nosso canal do YouTube ou nossa página no Facebook. Doe um item de cesta básica a quem não tem. Todo domingo, no nosso encontro presencial, você pode trazer aqui uma doação, só deixar com os nossos diáconos. E se você é membro da igreja, não esqueça dos dízimos e ofertas, é importante para a manutenção da nossa igreja. Você tem aí na tela os dados bancários ou o Pix, que é o CNPJ da igreja. Tira um print aí, guarda essa informação para você poder usar. Baixe o nosso aplicativo, ele é gratuito. Através dele você acompanha tudo o que acontece ao vivo na nossa igreja. Você também tem acesso às mensagens, podcasts. Você pode saber dos avisos, pode fazer um pedido de oração e pode ainda ler os pedidos de oração que são feitos para você orar pelos seus colegas, seus irmãos aqui da nossa igreja. Aqui os nossos contatos das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, também tem o e-mail da nossa igreja. Assim você pode estar sempre em contato com a gente. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais, tchau!